Saúdo a todos os caros ouvintes com a gloriosa e santa paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro, mais uma vez desde Portugal. Estamos aqui com uma estreia e um excelente estudo bíblico para a edificação do corpo de Cristo. Hoje vamos fazer uma pergunta. Maria é a mãe de Deus e a nossa advogada que nunca pecou? É a pergunta. Amém? Vamos estar respondendo dentro da Sagrada Escritura. Mais uma vez, o tema desta mensagem: Maria é a mãe de Deus e a nossa advogada que nunca pecou? É a pergunta que fica. Amém? Hoje vamos estar comparando as alegações, não é, do catolicismo romano com a Sagrada Escritura. E tu que és membro da Igreja Católica, te aconselho a abrires a tua Bíblia e a estudares. Porque Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Porquê é que eu erro? Porquê é que os nossos caros ouvintes católicos erram? Porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porquê é que eu peco? Porque eu peco porque eu não conheço as Escrituras nem o poder de Deus. Ou porque eu desobedeço a elas. Amém? E tu também fazes o mesmo. Quando tu pecas, ou não conheces, ou desobedeces. Quem querer diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Amém? Então incentiva todos aqueles que são membros da Igreja Católica a compararem as alegações, não é, do catolicismo romano, ou as pretensões, com as Sagradas Escrituras. Portanto, tudo aquilo que falam acerca de Maria, ou que declaram que Maria é, se realmente é ou não é. Como é que eu vou saber se é ou não é? Abrindo as Sagradas Escrituras. Amém? Então vamos já iniciar aqui com uma porção do Novo Testamento que diz: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, amém, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes está ação diante de vós. Não é? Porquê? Porque eles tinham acabado de operar um milagre. Quem querer diga glória. Aleluia. Eles tinham acabado de operar um milagre. Aleluia. E o milagre não foi feito em nome de Maria. Porque uma das alegações, que nós já vamos ver mais adiante, que o catolicismo romano faz é que Maria, não é? Que Maria, ela faz milagres. Interessante que ela em vida nunca fez nenhum milagre. O faria depois de morta? Ela em vida foi limitada. Ela em vida foi limitada. Quem querer diga glória. Mas depois de morta faria milagres? Então é em nome de Jesus Cristo que os apóstolos fizeram este grande milagre. Amém? Glória a Deus. É em nome de Jesus Cristo que o cego vê. É em nome de Jesus Cristo que o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda. Aleluia, o coxo corre e salta na presença de Deus, o leproso é limpo e o morto é ressuscitado. Porque Jesus disse: aleluia, glória a Deus. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas quanto eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele mandou fazer discípulos. E há uma outra porção, e está em Mateus 28, 18 ao 20, em Marcos capítulo 15, aleluia, Marcos capítulo 16, glória a Deus, do 15 ao 18 diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas. Aleluia. Pegareis em serpentes e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as vossas mãos sobre os enfermos e serão curados. Então é promessa. É promessa. Não é? Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8. E indo pregar dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios.
O que da graça recebeste, de graça dai. Então todo o poder me é dado nos céus e na terra, disse Jesus em Mateus 28:18. Não é que Maria tenha algum poder, não tem. Amém? Maria não tem poder, irmão. Isso posso-te garantir. E tu podes conferir se Maria ela é toda poderosa ou se ela tem poderes. Não tem. Não teve em vida. Em vida não pôde efetuar nenhum milagre. Não o faria depois de morte. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Continuando. Ele, ou seja, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, principal pedra de todo o edifício. E em nenhum outro há salvação. Não diz que é em nenhuma outra. Em nenhum outro há salvação. Não, então nós não somos salvos por Maria, não somos salvos por São Pedro, Santo António, né? São João, São Paulo. Não somos salvos por imagem de escultura. Não somos salvos por padres, por bispos, por arcebispos, por padres. Não somos salvos nem pelo Papa. Não somos salvos por homem algum. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então este é o versículo para iniciar. Portanto, uma das alegações do catolicismo romano, não é que Maria nunca pecou. Amém? Foi concebida sem pecado. Amém? Está aqui. Eu fiz uma pergunta aqui que é: o catolicismo considera que Maria nunca pecou? E olha o que é que ele vai responder. Sim, a Igreja Católica ensina que Maria nunca pecou e que ela foi concebida sem pecado original, um dogma conhecido como Imaculada Conceição. Este dogma afirma que Maria foi preservada por Deus do pecado original desde o momento em que foi concebida e que durante toda a sua vida ela permaneceu livre de qualquer pecado. Amém? Então repara aqui, né? O catolicismo romano ensina duas coisas e nós vamos comparar com a Bíblia. Amém? E tu que és católico, amém? Te aconselho, não é? A abrir a tua Bíblia e veres onde é que isso está escrito na palavra de Deus. Mas está escrito no catecismo romano. Eu vou dizer uma coisa e fixa já. O catecismo romano é considerado o quê? É considerado um compêndio, uma compilação das tradições da Igreja. Porque para o catolicismo a tradição tem valor. Para o catolicismo a tradição tem valor, mas para o cristianismo bíblico não. Olha aí, será que a tradição tem valor para Jesus? Amém? Mateus, aliás, vamos a Marcos 7:9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Amém? Então quem guarda a tradição faz nula e sem valor algum a palavra de Deus. Amém? Então o fundamento do cristão é a Sagrada Escritura. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Não disse errais não conhecendo as Escrituras e a tradição. Ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quem guarda a tradição anula a palavra de Deus. E nós sabemos que para o catolicismo, para o catolicismo romano, eles seguem a tradição, amém? Olha aí. O catolicismo romano segue a tradição. O que é que diz aqui? A tradição da religião católica apostólica romana, ou a tradição apostólica, é a autoridade e a ação contínua da Igreja Católica. Quer dizer que a autoridade da Igreja Católica e dos seus membros é a tradição, mas a autoridade
dos cristãos, não é? Não alinhados com o catolicismo, não é? E aqui se engloba, não é? Evangélicos, cristãos, portanto evangélicos em geral, creem no Evangelho, e também das linhas tradicional, pentecostal e neopentecostal. Portanto, a tradição, para os católicos, a tradição é a autoridade e a ação contínua da Igreja Católica, especialmente no seu magistério, que através dos apóstolos da sucessão apostólica, eles creem na sucessão apostólica, nós não queremos, amém? Os papas e os bispos unidos ao Papa transmitem tudo aquilo que a Igreja Católica é quanto... Pronto, está aqui uma continuação. Fonte Wikipedia. A tradição apostólica, que é a transmissão da fé e a prática da Igreja, é vista como uma fonte importante de doutrina e autoridade, juntamente com a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja. Ou seja, há 3 fontes de autoridade e não uma só. Aqui, aleluia, as fontes de autoridade, não é? Para o cristão não alinhado com o catolicismo romano, glória a Deus, a nossa única regra de fé e prática, fonte de autoridade, são as Sagradas Escrituras. Mas para o catolicismo romano tem mais 2 fontes de autoridade, que são o magistério da Igreja, não é? Os magistrados da Igreja, ou seja, os juízes da Igreja, os líderes da Igreja, não é? O Papa, não é? Os bispos e os cardeais, glória a Deus, e também a tradição. Não é? E esta tradição, ela está compilada aonde? Ela está compilada no Catecismo, que é um livro que até é maior. Olha aí, o Catecismo Romano, ou o Catecismo do Concílio de Trento, é um livro sobre a doutrina da Igreja Católica, produzido durante a Contra-Reforma para esclarecer e sistematizar a doutrina católica em resposta às críticas da Reforma Protestante. Então nós vemos aqui este livro aqui, o Catecismo Romano, é um livro que chega a ter mais páginas do que a Bíblia, maior ainda. Portanto, é um livro das interpretações humanas, tal como existe o Talmud, a Midrash e a Mishnah no judaísmo, não é? Que são livros de tradições, compêndios de tradições e interpretações humanas da Sagrada Escritura. E Jesus disse: vós invalidais a palavra de Deus por guardardes as vossas tradições. Então está bem claro. Amém? Jesus não disse: errais não conhecendo as Escrituras e a tradição. Ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Continuando aqui, portanto, aqui um dos pontos aqui que eu quero frisar, com bastante calma, um dos dogmas aqui do catolicismo, são 2 dogmas aqui, tem 2 em 1, que ela foi concebida sem pecado e que depois Deus a preservou de pecar, quer dizer, nem nasceu em pecado e depois foi preservada em pecado. Agora como é que nós vamos refutar isto? Bem fácil. Amém? Tu podes comparar a ver se é verdade ou não. Será que é verdade? Tu que és católico? Né? Arabacantaramanagai. Lava Samaia. Amém? Olha aí. Olha aí, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Amém? Olha aí. Falando acerca de Jesus, o sumo sacerdote, porque nos convinha, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem é que intercede? Porque é outro dos títulos de Maria, que ela é medianeira ou mediadora, advogada e intercessora. Mas aqui diz o quê? Fala de Jesus. Amém? Jesus é que morreu na cruz, não foi Maria. Embora os católicos não creiam que foi Maria que morreu, mas eles creem que ela é mediadora, intercessora e advogada. E por isso fazem preces, né, rezas, orações a ela. Como, por exemplo, a Salve Rainha, né, e também o Ave Maria. Amém? Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo,
inocente, imaculado. Amém? Então quem é imaculado? Quem é imaculado? É Jesus. Jesus nunca pecou, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Porque diz aqui, porque a lei constitui sumos sacerdotes homens fracos, ou seja, pecadores, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, ao Filho, que é Jesus, perfeito para sempre. Então ele nunca pecou. Então é bem claro aqui, já está bem claro, quem nunca pecou foi Jesus. E quem é que foi concebido sem pecado? Foi Jesus. Glória a Deus. Olha aí. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O único que não pecou foi Jesus. Toda a gente pecou. O único que nasceu sem pecado foi Jesus. Porquê? Aleluia. Porque ele não veio da linhagem humana plena. Ou seja, ele só tinha de humano, a sua parte humana veio de Maria. Mas o ventre de Maria foi santificado pelo Espírito Santo. Diz, o que no teu ventre é gerado do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, no ventre de Maria, gerou Jesus. Quem quer diga glória. Então Jesus foi concebido sem pecado, mas Maria não. Maria foi concebida em pecado. Aleluia, quem quer diga glória. Glória a Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém? Então toda a gente peca, menos Cristo. Aleluia, olha aí. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, entra a cada ano no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É bem claro, não? Arabagai. Labassai. Os sumos sacerdotes devem oferecer sacrifícios pelo seu pecado e pelos pecados do povo. Mas o único que não teve que oferecer sacrifícios por si mesmo foi Jesus, porque ele nunca pecou. Amém? Há várias passagens que falam sobre... Olha aí. Isaías, capítulo 53, também fala... Aleluia, glória a Deus. Olha o que é que diz aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém. Diz aqui. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Nunca. Então nunca pecou, nem houve engano na sua boca. Então aqui fica provado, irmãos, que só Jesus nunca pecou. Ele foi concebido sem pecado porque ele foi o que no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Então santo, o Espírito não peca, o Espírito de Deus não peca. Amém? Então Jesus nunca pecou, foi concebido sem pecado. Agora todos os humanos foram concebidos em pecado. Salmo 51.
Diz o seguinte o Salmo 51. Olha aí. Eis que em iniquidade fui formado. Então já na formação, já quando o espermatozoide fecunda o óvulo, não é? E se torna um óvulo fertilizado, se torna uma vida nova ali, já quando a vida nasce, a pessoa já é formada em pecado porque herdou de Adão, não é? Uma natureza corrompida e pecaminosa. A Bíblia diz que em Adão todos pecam. Não é? O pecado veio por um só homem, Adão. Aleluia. Xarabacá e Adão todos morrem porque o pecado leva à morte física. Amém? Então é bem claro. Nós temos uma maldição hereditária que ninguém pode removê-la. Aleluia. Xarabacantá, a não ser Jesus, que é a morte. Todos, eventualmente, passarão pela morte, exceto se Jesus vier antes arrebatar os seus santos escolhidos. Então é bem claro aqui. Não é? Aqui dizia o salmista Davi, que a iniquidade foi formada e em pecado me gerou a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, já quando a criança, não é? Desde a fertilização do óvulo até que nasce, já está em pecado. Nasce a criança já em pecado. A criança peca. Simplesmente Deus é um Deus misericordioso. E enquanto a criança não sabe distinguir a mão esquerda da direita, aleluia, se morrer nessa condição, Deus perdoa o seu pecado e vai para o céu. Quem queria diga glória, xarabacantai, porque não tinha consciência. Agora, quando já sabe distinguir a mão esquerda da direita e é rebelde aos pais e faz o que não agrada a Deus, rouba, mente, etc. e tal, irá perecer no inferno. Então, tem criança no inferno? Sim. E não é poucas. E não é poucas. Tem muitas crianças no inferno. Amém? Glória a Deus, crianças que são rebeldes aos pais e que não querem aceitar a Jesus nem obedecer à sua doutrina. Então é bem claro. O salmista dizia, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então toda a gente nasce em pecado, já é concebido, gerado dentro do ventre da mãe em pecado, já nasce em pecado e, aleluia, e durante toda a sua vida peca. Não é? Provando aqui que este dogma católico, que Maria foi concebida sem pecado e que Deus a preservou de pecar durante o resto da vida, ou seja, a Imaculada, dogma da Imaculada Conceição, é um dogma antibíblico. Amém? Tu que és católico podes verificar isso. Não existe tal coisa na Bíblia. É antibíblico. Mas está no catecismo. Não me interessa o que diz o catecismo, me interessa o que diz a palavra de Deus, porque Deus inspirou a palavra, mas não o catecismo. O catecismo não é inspirado e é um acréscimo à palavra. A Bíblia diz que todas as palavras são puras. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreendas. Aliás, para que não te repreendas, sejas achado mentiroso. Amém? A tradição anula a palavra de Deus. Amém? Olha aí. Começando aqui com Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Na verdade, não há homem justo. Quando diz aqui homem, engloba toda a humanidade. Nem mulher, nem Maria. E que faça o bem e que nunca peque. Então toda a gente pecou. Só por aqui já vês que toda a gente pecou. Então não tem por onde escapar. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Está no capítulo 6, versículo também, creio que é o 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Todos pecaram, todos, sem exceção. Glória a Deus, quem querer diga glória. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não é? Que é uma citação. Salmo 14, versículo... amém? Quem querer diga glória. 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer.
É bem claro aqui. O Senhor olhou, Deus dos céus, para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. E não há quem faça o bem, não há sequer um. Então toda a gente é pecadora. Glória a Deus. Romanos 3,12. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Amém? Então não tem por onde correr. Toda a gente é pecadora. A Bíblia diz também em Romanos, capítulo 11, o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22, se não me falha a memória. Glória a Deus, quem querer diga glória. Versículo... Amém? Não é o 22. Amém? É o 32. Porque Deus encerrou todos, debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, biblicamente, não tem como dizer que Maria foi concebida sem pecado. Quem foi concebido sem pecado foi Jesus. E não tem como dizer que Maria permaneceu sem pecado o resto da vida. Que ela foi imaculada sem pecado. Isso é algo realmente que veio dos homens. Lá está, é um dogma humano, é uma tradição da Igreja, mas que biblicamente está errado. É antibíblico. Então, logo aqui nós vemos que este dogma da Imaculada Conceição, que é um dogma posterior, algo que os primeiros católicos não queriam, mas foi introduzido a posteriori, historicamente, é falso. Este dogma foi introduzido pelo Papa Pio IX em 1854. Então, diz aqui, o qual declara que Maria foi concebida sem o pecado original num estado de desgraça de que todos os seres humanos, excepto Jesus, nascem. Então, só Jesus e Maria. Então, Maria está no mesmo patamar que Cristo. Segundo os católicos, mas segundo a Bíblia, não. Ela é inferior a Cristo e ela está no mesmo patamar do que tu e eu. Ela foi tão pecadora como tu e eu. Amém? Glória a Deus. Não é? Nós sabemos que no catolicismo romano, a própria Igreja Católica não considera Maria salvadora. Salvadora é Jesus. Mas ela é corredentora. Ou seja, ela tem parte na redenção. Ela intercede, não é? Pelos pecadores, para a nossa salvação, segundo o catolicismo romano. Segundo o catolicismo romano, também, embora muitos católicos creiam que ela é divindade, quer dizer, na prática é como se ela fosse uma divindade, porque se ora mais a Maria do que a Jesus. Amém? Mas para o catolicismo romano, ela também não é salvadora é Jesus, nem é divina. Mas ao dizerem que ela é corredentora, então ela foi participante na salvação. Glória seja dada ao Cordeiro, amém? Glória a Deus. Vamos então aqui a isto. Glória a Deus. Também se fizermos uma pesquisa, porque eles dizem, não é? Nossa Senhora. Que Maria é Nossa Senhora. Vamos ver se Maria é Nossa Senhora. Vamos aqui para o Novo Testamento, só vamos pesquisar pela palavra Senhora. Senhoras há muitas, mas Nossa Senhora não existe. Amém? Não existe Maria como Nossa Senhora, é algo inexistente. Podes fazer uma pesquisa, não é? Não existe base bíblica para declarar que Maria seja Nossa Senhora, não é? Mas a própria Maria reconhece que ela tem um Senhor, e se ela tem um Senhor, ela é serva. Aleluia. Olha aí. Vamos aqui para o Novo Testamento. Amém? Olha aí.
Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Espera aí, então, se Maria tinha um Senhor, Kyrios, não é? Adonai, se Maria tinha um Senhor, então ela era serva. Se ela era serva, servia. Aleluia, e não dava ordens, aleluia, ela obedecia e não determinava, não mandava. Amém? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela teve que ser salva, então ela não salva ninguém. Isto é já para tirar algumas ideias de alguns católicos mais fanáticos, amém? Porque há os católicos que seguem a religião de acordo com o magistério, de acordo com os seus líderes, com os seus cardeais e bispos e até o Papa. Mas há os católicos mais fanáticos que colocam Maria como um ser divino, basicamente como se fosse a quarta pessoa da Trindade e como, glória a Deus, uma pessoa que nunca pecou. Amém? Nós sabemos que o catecismo romano, o catolicismo, declara que nunca pecou, mas isso é errado. Mas o catolicismo não diz, a Igreja Católica, que ela era deusa. Que ela é deusa, ou divindade, ou divina. Divino é Jesus. Então o que é que ela disse? A minha alma engrandece ao Senhor. Então se ela engrandece ao Senhor, ela não é Senhora. Ela está abaixo de Deus. Ela não é divina. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela tinha um Deus. Então se ela tinha um Deus, ela não poderia ser deusa. Amém? Ela era criatura e não o Criador que é bendito eternamente. Deus, meu Salvador. Se ela tinha um Salvador, glória a Deus, quer dizer que ela teve que ser salva. Então quer dizer que ela pecou. Amém? Só tem um Salvador quem necessita de salvação. Então estou aqui a provar que Maria não nasceu sem pecado, nem permaneceu o resto da vida sem pecado, como alega o dogma da Imaculada Conceição de Maria, ou Concepção de Maria. Olha o que é que Maria declara. Porque atentou na baixeza, amém? Atentou na baixeza, amém? Glória a Deus. Aqui vem de tapeinosis, não é? Humilhação espiritual que conduz alguém a perceber e alimentar a sua insignificância e culpa moral. Então ela reconhecia que ela era culpada moralmente, ela era pecadora. Haramanta Kaya. Aleluia da sua serva, porque eis que agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? É feliz. Uma pessoa, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Porque me fez grandes coisas o poderoso. Então ela tinha poder, ela é poderosa para fazer milagres? Não fez nenhum em vida, não vai fazer depois de morta. Mas os milagres acontecem. Mas se os milagres acontecem, não é pelo poder dela. Amém? É pelo poder do enganador, que imita as coisas de Deus para enganar e seduzir as multidões e levá-las a adorar um ser que nunca foi adorado em vida. Ela nunca recebeu honrarias. Em vida, onde é que está na Bíblia em vida que alguém a tratou por Minha Senhora, Nossa Senhora? Onde é que em vida alguém lhe pediu para ela fazer um milagre e ela efetuou? Nunca. Nunca isso aconteceu, amém? Inclusive nas bodas de Canaã, ela disse: fazei tudo, porque pediram, disseram que havia um problema, tinha acabado o vinho. E ela disse: fazei tudo quanto ele vos ordenar, quanto o meu filho vos ordenar. Quem ordena, quem determina, quem faz o milagre é Jesus. E ele mandou encher as talhas de água. Aleluia! E depois diz: tirai as talhas, e foi transformado em vinho. Quem fez o milagre em Canaã foi Jesus. Se ela tivesse poder para efetuar um milagre, fosse poderosa ou toda poderosa, ela mesma teria efetuado o milagre e não teria declarado: fazer tudo quanto ele vos ordenar. Amém? Então é bem claro. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre todos os que o temem. Então ela exaltou a Deus, se humilhou ela mesma, reconheceu a sua culpa. Amém? Com o seu braço agiu valorosamente e dissipou os soberbos seus corações, e depôs os tronos dos poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu os vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Então é bem claro.
Então isto aqui amém? É a declaração de Maria. E isto aqui é quase como seja uma ação de graças. A oração é falar com Deus. Ela fez uma oração em ação de graças, reconheceu a sua baixeza, reconheceu a sua condição de culpa e de pecadora e engrandeceu o seu Salvador. Então aqui, meu irmão, não tem nada aqui que pressuponha que vamos pegar esta parte, distorcer e fazer disto o quê? Uma oração, uma reza. Reza é repetição. Deus manda orar, mas não rezar. Rezar é repetir. Amém? Amém? E o próprio Jesus disse: não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão eles ouvidos. Não sejais, pois, vós semelhantes a eles. Então é bem claro, irmão. Bem claro aqui, estou até aqui provando que Maria, ela não foi concebida sem pecado, conforme declara o dogma criado no século... Creio que é no século... Está aqui. Glória a Deus. Século XIX, pelo Papa Pio IX, assim é que é. Portanto, no século XIX, o Papa Pio IX declarou este dogma, mas isto aqui é mentira. Então quer dizer que antes disso ela não era vista como concebida sem pecado, nem uma pessoa que permaneceu sem pecar o resto da vida. Até então não era, mas depois passou a ser. Não é? Mas a palavra de Deus ela não muda. O catecismo romano pode mudar, o catolicismo romano pode se reformular, porém a palavra de Deus ela permanece para sempre. Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Então é bem claro. Então nós estamos aqui apenas a comparar os títulos que dão a Maria e as honrarias com a palavra de Deus para ver se é verdade ou se é mentira. Se realmente casa ou não casa com a Sagrada Escritura. E isso era aquilo que se todo o católico fizesse aquilo que nós estamos a fazer hoje, não é? O católico teria fé em Cristo, exclusiva em Cristo, não em Maria. Mas muita fé do católico está até mais em Maria do que em Jesus, porque a ênfase em Maria, as orações a Maria são até mais do que as orações a Jesus. Não é? E não existe na Bíblia nenhuma oração feita a Maria, nem Jesus ordenou que pedíssemos à mãe dele para a mãe pedir a ele, para ele pedir ao Pai. Como fazem no catolicismo romano. Eles dizem que oram a Maria para que Maria interceda ao Filho, para que o Filho interceda ao Pai, para que o Pai te conceda a bênção. Mas Jesus disse: tudo aquilo quando pedis ao meu Pai em meu nome, querendo, recebereis. Então a oração deve ser feita ao Pai em nome de Jesus e pela intercessão de quem? Do Espírito Santo que habita em ti. Pela direção do Espírito Santo. Amém? Então é bem claro. Então este dogma aqui foi refutado com êxito. Não procede. Isto é uma coisa que não procede. Amém? Agora vamos aqui analisar algumas orações que são feitas. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Há algumas orações que são feitas a Maria. Que são bem comuns. Inclusivamente eu, durante vários anos fui católico, ou seja, desde o meu nascimento, não é? Fui batizado na pia batismal, como acontece à maioria dos bebés em Portugal. Fui batizado na pia batismal e depois de ser batizado nessa pia, não é? Fui crescendo, os meus pais eram católicos. Por tradição, eu ia à Igreja Católica porque eles levavam-me lá, não é? Mas eles também portanto, não eram católicos praticantes, ou seja, eles iam raramente lá. Mas era a Igreja que eles diziam pertencer e os dogmas, vários dogmas, eles queriam. O que é que acontece? Mais tarde cheguei a fazer a primeira comunhão, portanto eu andei no catolicismo, eu era católico. Depois, aos 13 anos, me desvinculei de religião, deixei de ser uma pessoa assim religiosa, continuei a crer em Deus, mas desliguei completamente da Igreja Católica e eu queria em Deus, mas um Deus distante. Eu era um deísta, queria, Deus, mas Deus está lá, eu creio em Deus e eu estou aqui. Ou seja, eu não negava a Deus, não me tornei um ateu, mas um deísta. O deísta diverge do teísta no sentido que o teísta crê que Deus é um Deus que se faz presente na vida da pessoa e que pode interferir na vida da pessoa e se revelar à pessoa. Já um deísta diz que Deus existe, mas ele é lá, é como se Deus fosse um relojoeiro
não é? Que deu corda ao relógio e deixou as coisas desenrolarem por elas mesmas e não interfere em nada. É ele lá e nós cá. Havendo essa separação em termos de comunhão, não é? e de revelação. Então me tornei um deísta com 13 anos de idade. Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Mas depois, mais tarde, não é? No ano de 2002, me converti de ler a Bíblia capa a capa. Converti-me realmente ao verdadeiro Cristo bíblico. Não o Cristo que no Natal ainda é um menino e está num presépio, representado, não é? Por uma imagem, em miniatura de um bebezinho. Não é? Numa manjedoura com um bercinho de palha. Não no Cristo que no catolicismo romano, na Páscoa, ainda está na cruz. Mas o meu já desceu da cruz, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e intercede como sumo sacerdote e advogado. Então, há uma diferença. Então eu creio no verdadeiro Jesus, amém, da Bíblia. Vamos continuar aqui. Vamos analisar, agora nós vamos fazer uma análise a estas orações. A ver se elas são bíblicas ou não. E vamos comparar. Diz aqui, Ave Maria. Amém? Ave, acho que é uma saudação romana. O que significa a palavra Ave. Vamos ver aqui. Ave. A palavra romana. A palavra latina, ou romana, ave, ou ave, significa salve ou uma saudação em português. Era uma antiga forma de cumprimentar comum, principalmente em Roma, que era conhecida pela expressão Ave César. Bem, vamos continuar aqui. Portanto, aqui é como se fosse uma saudação. Ave Maria, cheia de graça. Amém? Eu pergunto, aleluia, ela foi cheia de graça? Porque graça é favor não merecido para a salvação. Ela era cheia de graça ou ela foi agraciada? A Bíblia não diz que ela foi cheia de graça. Já estou a refutar aqui, mas diz que ela foi agraciada. Lucas 1,28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada. Portanto, agraciada é beneficiada pela graça. E não beneficiadora, não agraciadora. Então ela não era cheia de graça, mas ela foi agraciada. Ela foi favorecida, olha aí, favorecida. Amém? Foi honrada com bênçãos. Quer dizer que ela não era cheia de graça, mas ela era o quê? Foi agraciada. Ela foi beneficiada por Deus, foi favorecida. Deus a ajudou. Deus lhe deu um presente. A graça é um presente. Deus lhe deu um presente. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Amém? Glória a Deus. Amém? Então ela era abençoada, era louvada entre as mulheres. Quem queria dizer glória, porquê? Porque Deus escolheu a ela para acolher no seu ventre o Salvador, aquele que iria salvar o mundo dos seus pecados. Apenas por isso, não que ela fosse melhor que os outros, não que ela fosse impecável ou sem pecado, como nós vimos, que não existe base bíblica para afirmar que nenhum ser humano que descende de Adão e Eva tenha sido concebido sem pecado. Então é bem claro aqui, ela foi agraciada, ela foi beneficiada pela graça divina, não é? Quem é cheio de graça é Deus. Deus tem toda a graça. Amém? Deus tem toda a graça.
tem todo o favor que nós não merecemos, nós os pecadores não merecemos. E ela foi agraciada, porque ela, mesmo sendo uma pecadora, Deus a escolheu para acolher no seu ventre aquele que iria salvar um povo dos seus pecados. Então eu estou aqui apenas a refutar aqui, comparar com a Bíblia. Ela não é cheia de graça. Amém? Mas ela foi agraciada. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, ok? Aqui está bem, só que nós não devemos fazer oração a ela. Ela foi bendita. Porquê? Amém? Porque ela foi escolhida entre as mulheres para acolher o quê? O Salvador. Amém? E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora meteram aqui Santa Maria. Amém? Santa Maria. Agora, eu não estou aqui a refutar isto. Santos são todos os que creem em Deus. Né? E aos santos, aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus são santos. Ela creu, né, em Jesus. Então ela era santa. Como tu que me estás a ouvir és santa. Como tu que me estás a ouvir és santo. Amém? Santos são os que acreditam em Jesus. E que vivem e que pela fé abandonaram uma vida de pecados e tentam viver em santidade. Agora aqui está um erro. Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Não é? Porquê é que eu digo que é erro? Porque não existe, em parte alguma da Escritura, dizer que Maria era Mãe de Deus. Não é? Porque Deus, ele é eterno, é o El Olam, mas Maria não é eterna. Como é que ela poderia ser Mãe do Eterno? Quando o Eterno é antes dela. Ela é uma criatura, ela teve um pai físico. Teve uma mãe física, que deriva de onde? De Adão e Eva. E o próprio Deus criou Adão e Eva. Deus é o Criador de Adão e Eva. Então ela não poderia ser mãe do Criador. Porque ela é criatura. Entendem, irmão? Então isto aqui está um erro, que eu considero até uma heresia, chamar Maria de Mãe de Deus. Ela foi mãe de Jesus na condição de ser humano. Como homem, Cristo, não é? O Filho de Deus, como homem, teve uma mãe. Mas como Deus, ele não teve um pai. Ou melhor, perdão, vou reformular, porque isto aqui é errado o que eu falei. Amém? Como homem teve uma mãe, mas não teve um pai. Aleluia. Como Deus, ele tem o pai, aleluia, tem o Pai Celestial, mas não teve uma mãe. Como Deus, ele não poderia ter uma mãe. Assim é que é. Peço perdão pelo erro de... Pensei uma coisa e falei outra. Amém? De articulação. Então agora aqui estou-me a explicar bem. Então, como homem, ele teve uma mãe humana, mas não teve pai humano. Como Deus, ele tem o Pai Divino, Pai Celestial, mas não tem mãe celestial. Amém? Então isto é erro. Agora, como é que Maria podia ser mãe de Deus se o próprio Jesus declara estas palavras? Olha aí. E disse-lhe Jesus falando com os fariseus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, nascesse, eu sou. Então ele é eterno. O eu sou, aleluia, significa que ele é eterno. Xarabagai. Então, antes que Abraão, e Abraão não é muito mais antigo do que Maria, Maria só veio há 2000 anos atrás, mas Abraão existiu 1900 antes de Maria. Então Abraão é mais antigo que Maria. Então só aqui já estou provando que Maria não pode ser mãe de Deus. Amém? Jesus como homem, né? Como homem ele teve uma origem. Foi há 2000 anos atrás, mas como Deus ele é eterno. Jesus uniu em si mesmo, aleluia, na sua própria pessoa, as duas naturezas. A natureza divina pré-existente que ele já tinha com o Pai Celestial, aquela glória que ele tinha com o Pai Celestial, com a natureza humana, porém sem pecado, porque ele foi concebido do Espírito Santo. Então é bem claro aqui. Maria não pode ser mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus como homem. Portanto, ela é mãe de Jesus como homem, da sua natureza humana. Mas como Deus, ele é o pai dela. Então ela não poderia ser mãe do pai. Seria uma grande contradição. Aleluia, porque todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, até mesmo
Maria foi feita por Jesus. Então, aleluia, aleluia, olha aí, bem claro. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo andava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui verbo é palavra, e a palavra de Deus é o título de Jesus, está lá em Apocalipse 19. E ele, ou seja, Jesus estava no princípio com Deus, com o Pai. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus, por ele. E sem Jesus, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está bem claro? Arabai, Jesus é anterior, muito anterior a Maria. Então Maria não podia ser a mãe de Jesus como Deus, mas como homem sim. Porque como homem ele só veio há 2000 anos atrás. Agora vemos aqui o aleluia, araba cantar a mastéria. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Então Jesus é antes de Maria. Então Maria não podia ser mãe de Jesus como Deus. E todas as coisas subsistem por meio dele. Aleluia. Quem queria diga glória. Arabandou, varabás. Estou sentindo uma glória. Amém? Então é muito bom. Muito bom. Estamos aqui comparando as atribuições que faz o catolicismo romano a Maria, os títulos e as honrarias, com o que a Bíblia fala. De facto, quem era Maria foi uma mulher, como qualquer mulher é nos dias atuais, porém, uma mulher como qualquer mulher, ou seja, pecadora, tão pecadora como qualquer uma. A diferença é que Maria foi escolhida, aleluia, para acolher Jesus. Porquê? Porque ela vinha da tribo de Judá e a mulher que desse à luz Jesus tinha que vir da tribo de Judá para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento. Apenas por isso. Ela foi uma das mulheres da tribo de Judá escolhida. Porque Jesus ele é o leão da tribo de Judá. É um dos títulos de Jesus. Está lá em Apocalipse. Então, tinha que se cumprir as profecias. Então, Maria, qual era a vantagem de Maria? A única vantagem que ela tinha não era nenhuma. Ela era tão pecadora como as outras. Simplesmente, ela foi agraciada, ou seja, favorecida por Deus. Ela não favorece ninguém. Ela não é cheia de graça. Cheio de graça é Jesus, que tem graça para salvar toda a humanidade, embora nem todos vão ser salvos, mas a maioria, infelizmente, vão ser condenados porque não creem nele. Então, quem é cheio de graça é Jesus. Ela foi agraciada, ou seja, foi favorecida por Deus, foi presenteada com a graça divina para ser salva. Então, estou aqui a provar que Maria não pode, por estes motivos, há mais versículos aqui, não é? O Salmo 90, creio que é o 2 ou 3, diz: de eternidade em eternidade tu és Deus, falando acerca de Cristo. Jesus disse: eu sou, né? Diz a palavra do Senhor em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio Jesus testifica dele em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então ele é o princípio de todas as coisas. Ele criou todas as coisas junto com o Pai. Então quando o mundo estava a ser formado, ainda nem havia o primeiro homem, Jesus já era. Então é impossível ela ser mãe de Deus. Então aqui já desmistificando esta falácia aqui, constante, numa oração muito conhecida que é o Ave Maria. Diz aqui: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não é? Então eles rogam a Maria. Maria, recebe-me lá no céu. Não pode, não é? Jesus disse: Pai, a ti rendo o meu espírito. Tu tens que orar ao Pai em nome de Jesus. Amém? Não há essa história de rogar, orar a Maria. Não existe na Bíblia esse exemplo. Jesus disse: tudo quanto em meu nome ao Pai pedires, em meu nome querendo, recebereis. Não é? Temos aqui uma outra oração. Se é para tu entenderes, porque aqui é a parte que eles creem que ela roga, ela intercede no céu. Não. Quem vive para interceder por nós, está lá no livro de Hebreus, é Jesus. Ele é o sumo sacerdote e o advogado. Amém? Se pecarmos, sabemos que temos da parte do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas
também pelos de todo o mundo. Então quem advoga as nossas causas, quem intercede e quem é o mediador entre Deus e os homens não é Maria. Vamos aqui ler aqui mais uma coisa, amém? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 969. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada. Depois a gente já vai também falar sobre a questão da virgindade dela. Ela só foi virgem até que concebeu Jesus, que gerou Jesus. Nasceu Jesus. Depois, obviamente, que ela se juntou com José, o seu esposo, e tiveram filhos e filhas. Pelo menos 6, no mínimo 6. Podem até ser mais, pelo menos as filhas. No mínimo, teve mais 6 filhos. Então, a bem-aventurada Virgem Maria, já vimos que ela era virgem, sim, quando deu à luz Jesus, quando engravidou e depois deu à luz Jesus, mas depois disso deixou de ser virgem. É invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Esta questão aqui da auxiliadora fez-me lembrar a pastora Nadir, não é? Uma mulher que se intitula pastora, agora intitulou-se bispa, diz que foi consagrada no banheiro por Jesus. A pastora Nadir, diz que no ano de 92, estava deitada na sua cama e viu entrar pela laje do seu telhado uma mulher lindíssima, de olhos profundos, nariz bem peculato, faces de pêssego, não é? Cabelos longos a dar pela cintura, cabelos escuros. Não é? E de onde é que esta mulher vinha? Não é? Vestida de oceano. Ela estava vestida de oceano porque tinha ondas, não é? Ondas do mar se formando na orla das suas vestes, na cauda das suas vestes. E de onde é que esta mulher vinha? Vinha da lua cheia. E diz que esta mulher disse para Nadir, não é? Eu sou a ciência de Deus e vim para ficar contigo. E diz que desde então esta mulher sempre a acompanha nas suas ministrações, onde ela vai, nas igrejas, sempre vê esta mulher. Então, é algo muito parecido, porque ela fez a descrição exata de Iemanjá, que é uma mulher vestida de oceano, vinda da lua cheia. Não é? Então, fez lembrar a questão de Maria ser auxiliadora com o que a Nadir falou. A Nadir falou, não é, que esta mulher, não é, vestida de oceano, vinda da lua cheia, não é? Esta imagem aqui. Glória a Deus, quem crê diga aleluia, diga Deus seja louvado. Portanto, a mulher vestida de oceano vinda da lua cheia, não é? Ela é quem concede aos cristãos o dom da ciência. Ou seja, já não é o Espírito Santo, segundo a Nadir, é a mulher vestida de oceano vinda da lua cheia, né? E que esta mulher é a auxiliadora do Espírito Santo e da Igreja. Então, ela auxilia o Espírito Santo e a Igreja. Isto é a doutora, agora chamaria a doutora, a pseudo-pastora Nadir, não é? A pseudo-bispa Nadir, não é? Pegou nesta visão que ela teve, que ela diz que teve, e fez desta mulher a auxiliadora. Então é algo bem parecido com aquilo que creem os católicos. Assim como a Nadir crê que a mulher que ela descreveu, que é uma descrição exata de Iemanjá, celebrada na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né? É quem auxilia a Igreja, que é a auxiliadora da Igreja do Espírito Santo, também os católicos creem que Maria é auxiliadora. Amém? Mas o que é que disse Jesus? Não vos deixarei órfãos, mas enviar-vos-ei outro, aleluia, outro auxiliador. Outro paracletos. Então o advogado e o auxiliador é o Espírito Santo. Aleluia, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 14, podes ler João capítulo 16, vários capítulos de João que falam sobre o Espírito Santo. Então quem é que auxilia aqui na terra? Quem é que está junto a nós? Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas enviar-vos-ei outro auxiliador, outro advogado. Então é o Espírito Santo, não é Maria que auxilia.
Amém? Nem é sequer Iemanjá, da irmã Nadir, não é? A irmã Nadir diz que não descreveu Iemanjá, mas esta entidade que ela descreveu, ok, seja lá quem for, é o Espírito Santo. Amém? Porque este estudo é um estudo de heresiologia. Amém? Se tu creres nas visões da irmã Nadir, não é? Infelizmente eu te devo dizer os meus pêsames. Os meus pêsames. Não é? Espero que tu ressuscites um dia que tenhas discernimento. Se tu creres e apoias a Nadir e aplaudes as suas visões, os meus pêsames. Biblicamente, quem concede aos cristãos o dom da ciência, da palavra da ciência, é o Espírito Santo. 1 de Coríntios 12, de 1 ao 11. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da palavra da ciência. Não é a outra, não é nenhuma mulher. Então, eu devo afirmar que aquilo que a Nadir declarou, que esta mulher é a auxiliadora do Espírito Santo e da Igreja, é ela quem auxilia o Espírito Santo da Igreja, é algo vai muito de acordo com aquilo que creem os católicos. Apostólicos romanos que creem que, entre aspas, a Virgem Maria, porque ela foi virgem, claro, quando concebeu de Jesus, mas depois não permaneceu virgem. Há um dogma da perpétua virgindade de Maria, perpétua virgindade. Não é que é algo errado. Amém? Porque a própria Bíblia diz que Maria não conheceu José até que concebeu o seu primogênito Jesus, primeiro gerado. Então ela teve depois outros filhos e filhas que foram gerados depois de Jesus. A própria Bíblia é bem clara. Primogênito, primeiro gerado. Então houve mais gerados. Senão não dizia primeiro gerado, dizia monogênese. Em vez de primogênese era primeiro. Aqui, a Bíblia diz que Maria não conheceu a José, o seu marido, até que concebeu do seu... Aliás, até que deu à luz o seu primeiro gerado. Primeiro gerado, Jesus. Não diz que foi o único gerado. Não é monogênese. É primo. Aleluia. Acho que é proto qualquer coisa. Amém? Então foi o primeiro gerado. Então Maria teve outros filhos e filhas. Então ela é invocada na igreja sob os títulos de advogada. Outro título também que não bate com o que está na Escritura. Amém? Quem é o advogado? É Jesus ou é Maria? É Maria ou é Jesus? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Uma advogada? Não. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é Ele quem purifica os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É bem claro. Então isto aqui é algo... Por isso é que eu digo, o catolicismo romano, infelizmente, mistura a palavra de Deus com a autoridade do seu magistério, ou seja, com o homem decidir se o Papa... Declararam que o Papa era infalível, então o dogma da infalibilidade papal. Se o Papa disser que deves comer fezes, desculpa lá a expressão, porque faz bem à saúde, tu vais começar a comer porque saiu em bula papal, é um dogma agora da Igreja Católica. Não quer dizer que ele vai fazer isso. Mas se houvesse um Papa aloprado das ideias, endoidado, que dissesse, olha, agora eu vou declarar em bula, né, este dogma, o dogma de comer fezes, que todo o católico deve comer fezes porque faz bem à saúde. Então os católicos iam começar a comer fezes porque o Papa é infalível. O que ele disser é lei, tem o mesmo nível e autoridade do que a palavra de Deus, do que a Sagrada Escritura. Para além dos católicos exaltarem os seus líderes, não é? Eles creem que o magistério tem autoridade para eles, eles também exaltam a tradição. E é precisamente na tradição, juntamente com o magistério, que surgiram todos estes dogmas, como o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que Maria foi concebida sem pecado e que Deus preservou ela durante o resto dos seus dias da sua vida de pecar. O dogma da perpétua virgindade de Maria, que Maria, não é, sempre viveu virgem, foi virgem, e o dogma também que Maria não morreu, porque foi declarado também o dogma que Maria foi assunta ao céu. Se foi assunta ao céu em vida, foi arrebatada, provavelmente ela nem morreu, então foi em vida. O único que foi arrebatado em vida ao céu foi Cristo. Quem queria diga glória.
Amém? O único, quer dizer, houve mais gente na Bíblia, mas Maria não. Maria não. Na Bíblia temos também o caso de Elias, de Enoque. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós vemos aqui que a Bíblia fala da ascensão de Jesus, mas não fala da assunção de Maria. Então esses dogmas foram criados por papas e fazem parte hoje do catecismo romano da tradição. E Jesus disse: vós errais não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus. Então já vemos que Maria, biblicamente, ela não é advogada. Biblicamente tu não vais achar a palavra advogada, mas advogado. Amém? Biblicamente, porque o que é que diz aqui? Não é? Diz que ela é auxiliadora, já vimos? Não é? Ela não auxilia, é medianeira. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, olha aí. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se entregou em si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então os títulos que dão para Maria competem exclusivamente a Jesus. É como se fosse uma usurpação de funções ou de poderes. O poder está todo, não é? Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não foi dado nenhum poder a Maria. Nem sequer de efetuar um milagre. Nem sequer de salvar uma alma. Amém? Maria não salvou ninguém em vida. Não vai salvar depois de morta. Quem salva é Cristo. Então Maria, ela não pode ser corredentora na obra da salvação, como dizem os católicos. Porque Jesus fez tudo sozinho. Deus, pelo seu próprio braço forte, lhes trouxe a salvação. E esse braço é Cristo. Deus não precisou de auxílio humano, não é, para salvar ninguém na cruz do Calvário. Então, é bem claro aqui, estamos aqui a comparar aquilo que creem, não é, muitos católicos, baseado no que é ensinado na Igreja Católica, comparamos isto hoje com a Bíblia. E aconselho a todos os católicos a compararem. Assim como nós estamos a comparar. Abre a tua Bíblia e compara tu mesmo. Lê a Bíblia capa a capa. A tua regra de fé e prática devia ser exclusivamente a Bíblia. Mas infelizmente muitos creem mais no catecismo, não passam de tradições, e também no magistério do que na Bíblia. Amém? Protetora. Ou seja, que Maria te protege, medianeira. Ela protege. Não é? A Maria protege. Portanto, olha aqui, Concílio Vaticano II, Legum Gentium, parágrafo 62, o que é que diz aqui? Por isso, Maria, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Então eu pergunto, Maria é deusa? Deusa? Ou ela é Deus? Não, ela não é Deus nem é deusa, não há deusas. Ela é a quarta pessoa da Trindade? Também não, só há três. Porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. É um só Deus, três pessoas diferentes. Então o nosso socorro bem presente na angústia e o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 40, é Deus. Deus, Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. É um só Deus. E medianeira, já vimos que ela não é nada disto. Então, são muitas coisas que são atribuídas a Maria que não têm cabimento. Amém? Não tem cabimento. Não casa com a Sagrada Escritura. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem é que intercede pelo Pai? Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Quem é que nos condena? Pois é Cristo que morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e o que também intercede por nós. Então Maria não pode interceder. Ela não está na condição... Ela está lá no céu, está, mas está em corpo. Não, o corpo dela desceu ao pó e apodreceu. Virou pó. Amém? Então Maria foi sepultada na terra. A alma de Maria está no céu, mas está no céu numa posição de governo divino. Ela está entre os quatro... Perdão, está entre os três grandes, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Então ela não intercede. Quem intercede é Jesus, porque Ele pagou o preço aqui na terra, morreu por nós para nos dar a vida eterna. E a Ele foi dado todo poder nos céus e na terra. Todo o poder. Ele tem um nome que é sobre todo o nome. Amém? Então é bem claro, não é Maria, é Jesus.
Maria, apenas a alma dela está lá, junto com as demais mulheres que foram salvas e junto com os demais varões que foram salvos. Está lá aguardando o dia da primeira ressurreição para também ela obter um corpo de glória. Amém? Para além do corpo espiritual que já tem lá no céu. Apenas isso. Então quem está à direita do Pai intercedendo por nós é Maria. E aqui na terra, quem é que auxilia? Quem é que intercede? É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não tem como colocar Maria no meio desta questão divina, da Trindade. Amém? Olha aí. Por isso eu lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, embora não tenha transgredido, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então é Jesus, não Maria. Estou aqui a provar todos esses dogmas aí, meu irmão, inventados e introduzidos pelos líderes da religião católica, estão errados. Dogma da Imaculada Conceição de Maria, que Maria foi concebida sem pecado e que Deus preservou ela de pecar o resto dos seus dias. É falso. Dogma que Maria é intercessora, mediadora, advogada, socorro, auxiliadora, não é? Também está errado. Quem é Jesus? Dogma da perpétua virgindade, não é? Dizem que ela sempre foi virgem. Mentira. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 25. Vamos ler o 24. Olha aí, vamos aqui ler aqui o contexto. Amém? Olha o que é que diz aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, noiva de José, antes de se ajuntarem, antes de se deitarem, não tiveram nenhum tipo de intimidade, relação íntima, antes de consumarem o casamento da união carnal. Antes de tudo isso, achou-se ter concebido em gravidade do Espírito Santo. Então José, o seu marido, sendo justo e não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, Jesus não teve um pai terrestre, mas teve um pai celeste. Tem um pai celeste. Jesus não teve uma mãe celestial, mas teve uma mãe humana, como homem. Amém? E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará um povo dos seus pecados. Porque a palavra Jesus é Yeshua. Vem do verbo, amém? Glória a Deus, salvar, Shua, e Yah, que é a primeira sílaba do tetragrama, salvação de Deus. Então ele é a salvação do Criador. Ele salvará um povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então como é que Maria é a mãe de Deus se Deus já existia com o Pai? Glorifica-me, ó Pai, com a tua glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que Maria nascesse, Jesus Cristo já era. E José, despertando o sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, ele recebeu em casa, foram morar juntos, glória a Deus, só que ele não se deitou com ela, não a conheceu quer dizer, só não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho, só não se deitou com ela, só não teve relações íntimas com ela, até que ela deu à luz o seu filho primogênito, o primeiro gerado. Então teve mais gerados. Não diz o único gerado, mas o primeiro gerado, e pôs-lhe o nome Jesus.
Amém? Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão connosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então Jesus teve 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Irmãs plural, podiam ser 2 ou mais. Então ele teve no mínimo 6 irmãos. Ou melhor, meios irmãos, irmãos só da parte de meio. Glória a Deus, porque ele foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Então estou aqui a provar que Maria, ela era virgem, sim. Ela era virgem quando concebeu e quando deu à luz, mas depois ela conheceu o seu esposo José e teve outros filhos e filhas. É bem claro, meu irmão. Muitos dogmas aqui errados. Já vimos que Maria também não é Nossa Senhora, não existe Nossa Senhora na Bíblia, nem sequer tratar Maria como Senhora numa posição de autoridade em relação aos demais pecadores. Então Maria não está no céu numa posição superior em relação aos demais pecadores, mas numa posição de igualdade, porque ela também pecou, como qualquer pecador aqui na Terra. Amém? Vamos aqui agora ver aqui o dogma da Assunção de Maria. Já vimos também que Maria não fez nenhum milagre quando estava aqui na Terra, em vida, não iria fazer depois de morta. Amém? Glória a Deus. Dogma O que é a Assunção de Maria? A Assunção da Nossa Senhora, também conhecida como Assunção de Maria, a palavra Assunção quer dizer ascensão ou arrebatamento de Maria, é um dogma da Igreja Católica que afirma que ao término da sua vida terrena, Maria foi levada em corpo e alma ao céu. Esta festa, celebrada a 15 de agosto, celebra a crença que Maria, livre do pecado original, foi elevada diretamente ao céu após a morte. Afinal ela não foi em vida, foi depois da morte. Ok, então afinal morreu. Morreu, mas ascendeu ao céu, não é? Sem passar pela corrupção do corpo, ou seja, não degradou. Então afinal eles creem que Maria morreu, mas não foi sepultada, nem degradou o corpo, foi imediatamente arrebatada ao céu. Então a Assunção de Maria é um dogma e certamente ela ressuscitou também, não é? A Assunção de Maria é um dogma, ou seja, uma verdade, a fé que a Igreja declara como revelada por Deus. E vou meter quando foi incorporado o dogma da Assunção de Maria. Quando é que foi incorporado? Olha aí. Não é? O dogma da Assunção de Maria, que define que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma, não é? Ao término da sua vida terrena, ou seja, assim que ela morreu, imediatamente ressuscitou e foi arrebatada ao céu, não é? Em corpo e alma. Foi definido pelo Papa Pio XII em 1 de novembro de 1950 através da Constituição Apostólica. Munificentíssimos Deus. Esta data marca a oficialização da crença que já era comum entre os católicos desde os primeiros séculos da Igreja. Isto é o que eles dizem, mas este dogma só foi colocado em 1 de novembro de 1950. Agora vamos ver se a Bíblia diz que Maria ascendeu aos céus. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Vamos ouvir. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. 2 até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. 3 aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
4. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo reino em Israel? 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 9. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. 10. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco. 11. Os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, a Bíblia não fala da assunção de Maria, mas da assunção de Jesus. Não fala da ascensão de Maria, mas da ascensão de Jesus. Não fala do arrebatamento de Maria, mas do arrebatamento de Jesus. Então, Maria, como qualquer outra pessoa, quando ela morreu, foi sepultada. E ela, eu creio que foi salva pela sua fé em Cristo. Está na glória. Amém? Mas não está em posição de destaque, está em posição de igualdade com os demais pecadores. Que pela graça foram salvos e cujas almas estão lá no céu aguardando o dia da primeira ressurreição, que é o dia da vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Em Apocalipse 12 também fala aqui disto. Amém? E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara do ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então quem é que foi arrebatado? Foi Maria, que foi arrebatada, foi assunta, foi ascendida ao céu, não foi Jesus. Então é muita coisa que inventam no catolicismo baseada na mente humana. Baseado na mente humana, incorporado como um dogma depois, como uma regra doutrinal, através, não é? E colocada num compêndio chamado catecismo, não é? E adotada por muita gente. Mas que na realidade, quando comparada com a Sagrada Escritura, não tem base. Poderíamos falar de muitas outras coisas, de Maria como milagreira. Hoje em dia eles rogam para que Maria faça milagres. Amém? Mas nas bodas de Canaã, olha o que é que diz assim. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. 3. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não têm vinho. 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. 8. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. 9. Logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. 10. E disse-lhe, todo o homem põe primeiro vinho bom e, quando já têm bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Não diz que creram nela, creram nele. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia não manda crer em Maria como seja Deus, como seja Senhora, como seja mediadora, advogada, intercessora, salvadora, ungida. Mas é para crer no Senhor Jesus, para sermos salvos. Amém? Então,
Aqui vemos que ela foi incapaz de fazer o milagre. Ela não conseguiu fazer um milagre em vida. Diz, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E o próprio Jesus teve que fazer o milagre. Ela foi incapaz de fazer o milagre da transformação da água em vinho. Não conseguiu fazer um único milagre em vida. Faria depois de morta? Não. Então, é para tu entenderes. Mas há sinais que acontecem. Satanás também se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se disfarcem de anjos de luz, de ministros de justiça, não é? O fim dos quais será de acordo com as suas obras. Então nós vemos aqui que os próprios agentes de Satanás espirituais, os espíritos imundos, eles podem operar milagres, para enganar. E é isso que acontece quando é invocado Maria. Não é Deus que te vai responder, não é Deus que te vai aparecer, porque tu estás a fazer algo que anula o que Jesus disse. Jesus disse, tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome querendo, recebereis. Aleluia. Arabagas. Neve, minou, vastéria. Amém? Na verdade vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Amém? Então a oração é feita ao Pai em nome de Jesus, pela intercessão na tua vida, pela direção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Assim devemos orar. Não a Maria, não há orações a Maria. Foram inventadas pelos homens, mas biblicamente não há. É antibíblico. Amém? Podemos falar aqui de mais alguns detalhes, não é? Como, por exemplo, Maria pode ser representada por imagens? Não. Não é? Hoje em dia nós vemos o quê? Várias imagens em cada bairro, em cada lugarejo, em cada vila, em cada cidade, existe uma ou mais do que uma padroeira, não é? Padrinha ou madrinha, patrocinadora, sei lá. Temos aqui Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é negra. Não é? Esta aqui é negra, aqui é castanha. Ok. Ou seja, é uma pessoa de cor. Se fosse uma pessoa, isto é apenas uma imagem. Agora vamos ver aqui Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui é branquinha, aqui já é branquinha. Nossa Senhora de Guadalupe. É outra Nossa Senhora. E depois há mais. Nossa Senhora de Fátima, agora em Portugal. Esta ainda é mais branquinha e já tem um rosto diferente. Agora vamos aqui. Nossa Senhora de Lourdes. M. Deixa eu ver se é aqui uma erro. Aqui. Já tem outra feição diferente. Nossa Senhora do Carmo também. Nossa Senhora do Rosário, acho que há do Rosário. E por aí vai. Não é? Sagrado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, e por aí vai. Então, estátuas. Agora a gente vê estátuas, cada uma, ou seja, cada escultor fabrica uma estátua conforme ele quer. Qual destas é a verdadeira mãe de Jesus? Nenhuma. Não é? Porque cada um pode fazer centenas, dezenas, milhares, centenas, milhares, milhões de estátuas diferentes. Seja em que material for, em pedra, em pau. Então, será que, porque os católicos, é raro um católico que se preze não tenha uma imagem da chamada Nossa Senhora.
Ou seja, uma representação supostamente de Maria. O que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Não é? A Bíblia proíbe que nós representemos alguém que já viveu aqui na Terra por imagem. Nem Deus deve ser representado, que é o Todo-Poderoso, nem Cristo, muito menos Maria, que é uma criatura ainda para mais pecou, tanto como tu ou eu pecamos. Então vamos aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então é bem claro. Então é uma promessa. Deus visita, ou seja, Deus vai dar uma recompensa, vai haver uma maldição sobre aqueles que se fabricam imagens de escultura, os que fabricam, não é? Os que compram, os que vendem, os que alugam, não é? Os que colocam dentro das suas casas, transportam, os que se prostam a estas imagens e lhes fazem petições. Vai haver uma maldição divina, mas é o que diz a Escritura, tanto está na minha Bíblia como está na tua Bíblia, tu que és católico, então informa-te melhor. Amém? Informa-te melhor do que é que diz a Escritura acerca desta questão. Então, já vimos que Deus não pode ser representado por imagem, muito menos uma criatura pecadora. Ninguém pode ser representado por imagem, nem o próprio Deus. Amém? Além disso, qual é a lógica de eu me ajoelhar a uma imagem de escultura que é de nenhum valor, conforme disse o profeta Isaías, de lhe fazer uma petição? Qual é a lógica de eu me ajoelhar a uma imagem que foi feita por mãos humanas, por um escultor, e não me ajoelhar ao escultor que é o Deus dessa imagem? Ele é que é o criador dessa imagem. Ou seja, ele é que projetou e fez a imagem. Ninguém se ajoelha aos escultores. Porque é que nós nos ajoelharíamos às imagens? É a pergunta que fica. Glória a Deus. Então estamos aqui já discernindo. Amém? Por último, há mais 2 títulos. Porque Maria é considerada a mãe da Igreja, que é uma expressão que já vimos que não vem na Bíblia, não é? Maria é considerada pelo catolicismo romano a mãe da Igreja devido à sua participação fundamental na salvação da humanidade, como mãe de Cristo e por sua posição como modelo de fé e caridade. Ela é vista como mãe espiritual de todos os cristãos. Mãe espiritual, pasme-se, de todos os cristãos, a quem Maria, com o seu amor e intercessão, guia para Jesus. Nós já vimos que Maria não pode interceder por nós. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5, o qual se entregou a si mesmo para resgate de muitos, para que o seu tempo desse testemunho. Então é bem claro, meu irmão. Bem claro que Maria não é a mãe da Igreja. Aleluia. Cristo é a pedra fundamental. Não podemos pôr outro fundamento além do que foi lançado. Então a Igreja está fundamentada na rocha, na pedra. Alabandorou, barrai, clá, plá, 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 samaia. O que é que disse Jesus para Pedro? E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és, mas sobre esta, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que Jesus é a principal pedra angular e de esquina de todo o edifício bem ajustado. Ele é a rocha que os principais edificadores rejeitaram. Quem nela crer não será confundido, mas aquele que por ela tropeçar, por ela será feito em pó, será esmiuçado. Então Cristo é a pedra, é a rocha da nossa salvação. Não há outra rocha que eu conheça. Então a igreja está fundamentada em Cristo. Amém? Não é em Maria. Maria não teve nenhuma contribuição quanto à salvação. Amém? Glória a Deus.
Amém? Glória a Deus. Quem morreu na cruz foi Cristo. Então, Cristo é o Pai da Igreja. A Igreja não tem mãe celestial. Amém? Não existe mãe celestial. Então isto aqui é um erro claro. Dizer que Maria é a mãe da Igreja. É como se a Igreja tivesse começado com Maria. A Igreja começou com Cristo. E não com Maria. Amém? Mas para Jesus vir ao mundo teve que vir por Maria. Teve que vir. Mas a glória é para quem? Para Deus. Foi Deus quem fez esse milagre através do Espírito Santo. Maria foi apenas um instrumento. Como tu podes ser um instrumento de Deus para pregar o Evangelho e muitas almas se converter. Mas quando aquelas almas se convertem, as almas são tuas ou são de Deus? São de Deus. O rebanho é de Cristo ou é teu? É de Cristo. És apenas um pastor emprestado aqui na terra. E deves fazer a vontade do teu Criador. Quer dizer que Cristo está acima de todo o pastor. Amém? Todo o pastor humano. Então é bem claro a palavra do Senhor. Amém? Maria, ela não é a mãe da igreja. Não há base alguma na Bíblia para dizer que Maria é a mãe da igreja. Mas a igreja se fundou em Cristo. A igreja está afirmada na rocha que é Cristo. Essa rocha não se chama Maria, mas se chama Jesus Cristo. Uma outra ideia errada. Amém? Por último, vamos aqui refutar esta ideia aqui. Eu perguntei, por que Maria é considerada a rainha dos céus? Amém? Maria é considerada ser a rainha dos céus devido à sua maternidade divina, ou seja, ser a mãe de Deus. Já vimos que isto aqui é mentira. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas, é o diabo. Maria não é mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus como homem, mas como Deus ele é pai dela, já era antes dela, então ela não pode ser mãe do pai. Não tem lógica. Amém? Então ela não é mãe de Deus. Jesus sendo homem, sendo Deus e homem, é o soberano de toda a criação. E a sua mãe como parte da realeza divina, ou seja, eles dizem que Maria não a consideram como divina, mas aqui já a consideram, ela faz parte da realeza divina, então Maria é divina. É também considerada rainha, segundo Holy Art. A Igreja Católica também a venera como rainha no seu papel da nova aliança por ter escolhido ser a mãe do Salvador. Espera aí, então foi ela que escolheu ser a mãe do Salvador. Ela escolheu ser a mãe do Salvador, não foi Deus que a escolheu. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então quem escolhe é Deus, ela não escolheu nada, não foi Maria quem escolheu ser a mãe do Salvador, mas foi Deus quem a escolheu para ser a mãe do Salvador, não porque ela fosse melhor do que as outras, era tão pecadora como as outras, mas porque Deus é Deus de misericórdia, assim, Deus o que diz, Ele faz tudo quanto lhe agrada. Então temos aqui outro erro, não é? E por ter sofrido com Ele na paixão, então Maria é que sofreu, quer dizer, quando Ele estava a ser crucificado, ela sofreu. Quem sofreu foi Ele, no corpo. Claro que ela pode ter se entristecido porque Ele estava a morrer. Qualquer mãe ama um filho e vê um filho a morrer, não é? Se entristece, chora, mas quem sofreu para nos salvar foi Jesus. Ela chorou tanto como choraram os apóstolos, não é? Que eram os discípulos de Jesus, os seus seguidores, aqueles que foram agraciados por Ele com algum dom, algum milagre. Então é bem claro, então eles consideram Maria a rainha dos céus. Vamos lá ver se Maria é a rainha dos céus. O que é que a Bíblia fala sobre a rainha dos céus? Amém? Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolo à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem à ira. Então, sempre que aparece na Sagrada Escritura a rainha dos céus, é uma outra entidade. Não é? Era uma outra entidade que não Deus, era uma deusa. Então, Deus ficava irado com esta situação. Amém? Eu nem vou continuar aqui, depois podes ler aí, mas Rainha dos Céus é uma entidade, irmão. Rainha dos Céus. Arabando, Kalai Severra, Queen, Rai Kalapla Sobrakabarai, Orabagai.
Labás Samaya of Heaven, Rainha dos Céus. Mentira, Rainha dos Céus é uma outra divindade, é um Deus estranho, que era venerado no Antigo Testamento, era uma deusa. Então, cuidado, Maria não é deusa, não é Rainha dos Céus, não tem natureza divina, portanto ela não faz parte da realeza divina. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus, né? São três os que se testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo não são quatro, Maria não está entre a Trindade. Quer dizer, embora os católicos, regra geral, não afirmam isso, nem os seus líderes, nem faz parte do catecismo que Maria está entre a Trindade, mas isto na teoria não está, mas na prática, na teoria Maria não é divina, mas na prática, aliás, na teoria não é, mas na prática ela é, porque a forma como ela é venerada, não é? Como ela é idolatrada, representada e adorada, a forma como oram a ela, em vez de orarem ao Pai em nome de Jesus, praticamente Maria, ela não só na prática se torna a quarta pessoa da Trindade, como também se torna mais importante do que o próprio Jesus Cristo. Quer dizer, para os católicos, para muitos deles, Maria é mais importante do que Jesus. Na prática é assim, embora na teoria não seja. Na teoria Maria é inferior a Cristo, mas na prática ela é superior. Entendem, irmão? Porque há mais destaque a Maria no catolicismo romano do que ao próprio Cristo. Tem católicos, se tu falares mal de Jesus Cristo, nós os cristãos não falamos, mas os ateus falam. Talvez eles não fiquem tão irados, tão chateados, como se falarem mal de Maria. Como se ofenderem Maria. Então, nós os cristãos bíblicos, eu sou cristão, não é? Porque creio em Cristo, Cristo é o meu Rei, é o meu Senhor, é aquele no qual a minha fé está fundamentada. Nós somos evangélicos porque Jesus mandou pregar o Evangelho, a boa nova de salvação para o pecador, a todo pecador. Não é? Somos bíblicos porque a nossa base, a única regra é a palavra de Deus. Nós erramos não conhecendo as Escrituras, não erramos não conhecendo o catolicismo, o catecismo romano, ou a tradição, ou o magistério, ou obedecer a regras inventadas pelos líderes, que não vem na Bíblia. Nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não é? E sou pentecostal porque a verdadeira igreja de Jesus, que começou precisamente no dia de Pentecostes e foi cheia do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam e havia cura divina, milagres e expulsão de demónios. Então nós queremos, esta é a verdadeira igreja, ela é cristã, ela é evangélica, ela é bíblica e ela é pentecostal. Amém? Nós, não é? Os verdadeiros cristãos bíblicos, nós, como é que a gente entende Maria? Como uma mulher comum da tribo de Judá, não é? Que apenas teve como papel, escolhida pelo próprio Deus, um papel importante, não digo que não fosse, acolher no seu ventre o Salvador das nações, o Salvador da humanidade, que é Jesus. Amém? Então, mas Maria pecou. Para nós, Maria pecou. Maria não viveu sem pecado, não nasceu sem pecado, nem morreu sem pecado. E Maria não foi assunta ao céu, não ascendeu ao céu e também não está no céu à destra do Pai ou onde quer que seja, em posição de igualdade com a Trindade para interceder por nós. Não tem poder de rogar por nós, nem de perdoar pecados, não fez milagre em vida, não faz depois de morte. Então, nós entendemos Maria como um ser humano, glória a Deus, que teve que ser perdoado por Deus, não é? Purificado e salvo pela sua graça, pelo seu favor não merecido. Amém? Então é bem claro. Nós não entendemos Maria como um ser superior a qualquer um dos outros seres humanos. Amém? Mas no catolicismo romano, infelizmente, isso acontece. Então eu aconselho os caros e distintos ouvintes que são católicos, que nos ouvem, para comparar tudo o que foi falado com a Bíblia. Não é? Esquecer um pouco o catecismo, deixar ele de lado e se basear só na Bíblia, só na Palavra de Deus. E pela Palavra de Deus tu não vais encontrar que Maria, não é? Que Maria foi concebida sem pecado e que Maria nunca pecou, que Maria morreu sem pecar. Tu não vais encontrar que Maria é intercessora, que ela intercede por nós, ou que ela é mediadora, ou que ela é advogada. Tu não vais encontrar nas Escrituras que Maria é a Nossa Senhora. Não vais encontrar nas Escrituras que Maria, aleluia, sempre foi virgem, não é? Sempre foi virgem, nunca se deitou com o seu esposo, não é? Nunca teve relações com homem e também não teve outros filhos, não é? Não vais encontrar.
Não vais encontrar nenhum milagre de Maria em vida na Sagrada Escritura. Nem vais encontrar lá que ela é a mãe de Deus. Não vais encontrar lá que ela também é a mãe da Igreja ou que ela é a Rainha dos Céus. Porque a Rainha dos Céus era uma entidade anterior ao nascimento de Maria, do Antigo Testamento, já nos dias do profeta Jeremias, que era considerada uma deusa, uma outra divindade. Maria não tem uma realeza nem natureza divina. Amém? Maria não é divina. Amém? E ela não pode ser representada por imagens. Amém? Quem queria diga glória. Amém? Quem é maior, Maria ou Jesus? Eis a questão, fica aqui a pergunta. Amém? Então fica aqui um estudo bem profundo. Tu que não aceitaste a Jesus, aceita-o hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Intercede por ti para te perdoar e voltará em glória para te buscar. E tu que estás desviado, reconcilia, volta aos braços do Pai, à casa de Deus. Jesus quer tornar a escrever o teu nome no livro da vida e te renovar nesta hora. Amém? Fica aqui esta mensagem. Amém? Compartilha com todos os teus amigos. Amém? E tu que és católico, glória a Deus, aprofunda o teu conhecimento. Compara os dogmas, estes dogmas do catecismo e do catolicismo romano com a Sagrada Escritura e vais descobrir por ti se são verdadeiros ou falsos. Não é? Porque a nossa regra de fé e prática deveria ser, tanto para cristãos evangélicos quanto para cristãos católicos, a Bíblia. Amém? Se o cristão católico lesse a Bíblia, ele iria descobrir estas verdades que foram expostas aqui neste estudo. E eu espero que muitos católicos venham ao conhecimento da verdade. Amém? Porque então conhecereis a verdade e esta vos libertará, disse Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.